Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui do Falando de Ioiô, a gente vai fazer uma baita análise técnica, certo? A respeito dos últimos freestyles, das últimas apresentações do último Campeonato Brasileiro de Ioiô. E nesse vídeo a gente vai abordar várias categorias, 2A, 3A, 4A e 5A, certo? No caso 2A e 3A a gente uniu em uma categoria só por conta do número de jogadores, então 2A, 3A, na verdade, é a categoria Open, certo? Então a gente tem três categorias nesse vídeo: Open, 4A e 5A, tranquilo? Além disso, pessoal, a gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre a categoria Amador e em breve sairá um outro vídeo analisando só a categoria 1A Profissional. Beleza, pessoal? Então vamos aqui aos freestyles, certo? Eu vou deixar a pontuação rolando aí embaixo, os cliques. Lembrando que os cliques não são o único critério, né? Existem outros. E vou dar as minhas opiniões a respeito dos freestyles, beleza? Então vamos aqui começar com Eduardo Moma, pessoal. Ele que jogou a categoria Open na modalidade aqui 3A, certo? Ele começou tendo um errinho e a categoria 3A, como vocês vão observar, ela é um tanto quanto complicada para você recuperar-se dos erros. Então aí ele fez alguns elementos bacanas, certo? Lembrando que a gente está vendo primeiramente os vídeos da categoria Open, certo? Depois a gente vai para 5A e por último 4A. Vocês podem ver que o Moma ele joga um pouquinho mais lento, né? Ele não joga muito rápido. Ele comete alguns errinhos ali e alguns ficam mais aparentes, como esse daí que vocês estão vendo. Quer dizer, o erro fica bem aparente, é um nó que ele tenta desmanchar e demora. E a categoria 3A não adianta, a modalidade 3A tem essa característica de você fazer um erro, ele até cometeu uma penalidade ali, de você fazer um erro e demorar para se recuperar, não adianta, isso acontece mesmo na modalidade 3A. Mais um errinho aí, que ele teve que enrolar o ioiô, como vocês estão percebendo, certo? Ele tentou desmanchar esse nó aí e não trocou de ioiô, porque ele não levou um par reserva, então às vezes se o erro é muito grave e você demora muito para se recuperar, até vale a pena você trocar de ioiô para você não perder tanto tempo e poder fazer outras manobras, certo? Aí um combinho frontal que ele tentou fazer, acabou fazendo alguns elementos, mas errando algumas coisas, então a pontuação dele não sobe muito, certo? Aí uma manobra que eu não sei se vale ponto na categoria 3A, eu dei um ponto ali, mas não envolve os dois ioiôs na corda. E infelizmente ele acabou errando aí mais pro final. Outro erro que fica bem aparente, como vocês conseguem perceber, infelizmente. Mas o Eduardo Moma joga mais pra brincar, mais pra participar. Ele jogou todas as categorias, né? Então ele vai aparecer aqui no vídeo de novo, certo? E a apresentação dele já tá terminando, ele fez uma apresentação um pouquinho mais curta. Ele fez uma manobra bem legal ali, que é bem difícil na minha opinião, que é a Coro-Coro, eu acho bem difícil. E aí ele terminou já a apresentação dele com 11-7, pelo menos pra mim. Analisando aqui os resultados, pessoal, ele ficou com 14,5 pontos no final, teve 4 stops, ou seja, 4 vezes, né, algum dos ioiôs dele parou de girar e ele teve que fazer girar de novo, né, então são as penalidades que, claro, subtraem bastante da pontuação dele, mas ainda assim, os demais critérios ali, como vocês podem ver, uso do espaço, ele não teve uma amplitude dos movimentos, certo? Ele não andou muito pelo palco. Showmanship, que é a presença de palco, digamos assim, o quanto que sua apresentação foi legal aos olhos dos espectadores, também não foi uma pontuação tão alta. E execução técnica também não, né? Isso por causa dos vários errinhos, ele até fez uma série de manobras ali, mas vocês viram, né? Para cada manobra que ele fazia, ele acabava errando uma coisinha ou outra, então ele ganhava um ponto e logo na sequência já perdia outro. E aí ele ficou em 5º lugar, lembrando que a gente teve 5 participantes na categoria Open nessa edição. Mas foi legal ver o Eduardo Moma jogando mais uma vez, ele marcando presença em todos os campeonatos, em todas as categorias, muito legal de ver. E vamos agora ao nosso próximo jogador, pessoal, que é o Luiz Augusto. Ele que jogou a modalidade 2A, né, então na categoria Open ele jogou 2A, e foi muito interessante porque ele jogou com 2 ioiôs de eixo fixo. Então, e ele jogou muito bem, então aí vocês estão vendo ele fazendo algumas manobras com um controle muito bom, isso é bem visível. Eu pessoalmente acho 2A a modalidade mais difícil que tem, até mais difícil até do que a 3A, certo? Mas vocês veem que ele tá jogando ali muito bem, ele sem erros. Eu destaco que ele tá usando o ioiô de eixo fixo, aí ele cometeu um errinho, porque, obviamente, para quem joga 2A, ioiô de rolamento, né, ioiô próprio da modalidade 2A,
é melhor e quase sempre você vê jogadores jogando 2A, né, categoria 2A, com o ioiô de rolamento voltado para a categoria 2A. Não tem nada nas regras que impeçam você de usar um ioiô de eixo fixo, só que é muito raro. Eu, pelo menos, não lembro de ter visto alguém jogando 2A, competindo em 2A num campeonato presencial ou mesmo online, né, na categoria 2A, usando ioiô de eixo fixo. Mas fora isso, pessoal, o Luiz Augusto faz várias variações. Algumas eu pontuo, algumas não, porque ele acaba, às vezes, repetindo um pouco o elemento. Então, por exemplo, essa manobra aí, que é a Milk Decal, ele já fez antes, então eu pontuei na primeira vez e não pontuei depois. Mesma coisa vale para essas variações aí que ele faz por cima dos braços. Eu pontuo na primeira vez, mas não pontuo depois. Manobras que ele joga o ioiô para cima, né, que ele faz voltas para cima, são mais difíceis, são mais arriscadas na minha opinião. E boa parte dos elementos eu acabo dando 2 pontos ao invés de 1. Então o Luiz Augusto jogou muito bem. Eu acho até que ele jogou melhor do que no ano passado, no ano anterior de 2022, que ele jogou com o ioiô de 2A, né? Então ele jogou muito bem. Essa manobra que ele vai subindo aos poucos é bem difícil, certo? Só que como são alguns elementos repetidos, eu acabo não pontuando alguns elementos, como vocês podem ter percebido ali. A pontuação dele sobe bem no começo, mas depois não sobe tanto. Essa daí é bem legal mesmo. São duas meia-luas, né, que são manobras difíceis, ele faz com os dois ioiôs e foi bem legal. Muito show ver o Luiz Augusto participando. Analisando aqui os resultados, ele teve ali uma pontuação final de 67,5, ficou em terceiro lugar e foi o melhor jogador de 2A na competição. E ele teve uma execução técnica boa, né, 43,5. Isso porque a execução e o controle dele foram bons. Vocês podem ver, ele não cometeu nenhum erro grave, né? Quando ele errava alguma coisinha, ele já se recuperava rápido e se recuperava bem. Então isso com certeza contribuiu para a pontuação dele. Em termos de performance, não foi tão interessante, né? Ele colocou uma música de fundo, mas a sincronia não estava tudo aquilo. Claro, ele teve uma presença de palco legal, ele foi confiante no palco, mas em questão de montagem de uma apresentação, a gente não pode falar muito, né? Ele basicamente colocou a música e fez manobras legais sem errar, usando o ioiô de eixo fixo, né? Que foi bem legal de ver ele jogando. Então, Luiz Augusto, meus parabéns, terceiro lugar aí na categoria na categoria Open, perdão, do Campeonato Brasileiro, e o melhor jogador de 2A, né, considerando ali que a gente teve 2A e 3A misturados na categoria. Então, Luiz Augusto, muito bacana. E vamos agora ao próximo jogador, que é o ganhador, pessoal, que foi o Daniel Borges. Pois é, pessoal, primeira vez que o Daniel Borges ganha uma categoria que não é a 1A, ele que já é múltiplas vezes campeão da modalidade principal, certo? Jogando a categoria 3A. Ele começou bem, tá? Várias manobrinhas ali que dão uma variação legal, então algumas vezes o ioiô fica parado, um ioiô fica parado e eu acabo não pontuando tudo, certo? Porque quando um ioiô tá parado a gente não pontua na categoria 3A. Ali um errinho, mas nada demais, ele não perdeu o controle, apesar de um ioiô raspar no outro. E foi bem legal o seguinte, quando a música mudava o ritmo, ele mudava o combo. Vocês viram que quando a música acelerou, ele já foi pro combo frontal, que por sinal é bem sólido, bem consistente, certo? Eu achei bem legal isso. O Daniel, ele diminuiu o tamanho da corda em relação à última vez que eu tinha visto ele jogar 3A, que foi no Campeonato Brasileiro 2020, certo? E aí ele tá jogando muito bem, poucos erros até agora, um errinho, infelizmente esse erro aleatório demais, que o ioiô voltou com tudo, né? Ele perdeu um tempo ali, teve que trocar de ioiô, então foi uma penalidade, infelizmente. Mas antes disso, vocês podem ter percebido ali que ele praticamente não tinha cometido erros, certo? Algumas manobras mais difíceis aí, ele tá com um controle bom, então foi uma evolução em relação a 2020, por mais que o freestyle ele tenha praticado menos, provavelmente. Alguns errinhos, mas como vocês podem ver, nada que atrapalhe muito, nada que faça ele perder muito tempo. Essa entrada aí é bem legal, eu dou 2 pontos. Outro combo frontal aí que é diferente do primeiro, então eu dou pontos aí também. Então a pontuação dele tá bem legal nesse momento, subindo bem. Apesar do erro ali no meio que gastou um tempinho, ele tá tendo uma variação legal, não tá repetindo manobra. E os errinhos que ele tem, como vocês podem ver quando a tela pisca, não são erros que fazem a pontuação dele, não fazem ele perder muito tempo, como foi o caso do Eduardo Moma. E isso foi determinante para ele conseguir o primeiro lugar. Aí ele teve um errinho no final, mas terminou com uma apresentação muito boa de 3A no Campeonato Brasileiro e foi mais que merecido a vitória, o primeiro lugar.
Analisando aqui agora os resultados, pessoal, a pontuação, ele teve a nota máxima em execução técnica, como vocês podem ver, e os demais critérios foram todos bastante razoáveis, né? Então, execução boa, controle bom, diversidade das manobras ok também. O que ficou um pouquinho mais abaixo ele foi coreografia com a música, né? Então, a batida das manobras com a música não estava assim tão boa, mas ainda assim não foi um resultado ruim, não foi uma nota ruim, né? Tanto em coreografia quanto showmanship, né? Que é aquela presença de palco e o quão legal foi a apresentação para os demais. Infelizmente ele teve menos 3 ali de penalidade, porque ele teve que trocar de ioiô por causa de um erro bem esquisito e bem aleatório. Eu não entendi direito o que aconteceu, mas acontece, né? Fora isso, uma apresentação boa, várias manobras legais, ele não repetiu o elemento e os erros que ele teve não custaram muito tempo para ele. E lógico, isso ajudou a ele a ganhar o seu primeiro título fora da categoria 1A, o seu primeiro título da categoria Open. O Daniel, que já tinha quase ganhado em 2019 a categoria 3A, né? Ele perdeu por 0,1, e em 2020 ele também chegou perto, mas ele teve muitos erros que custaram tempo no freestyle, coisa que nesse caso aí não aconteceu tanto, e isso determinou a vitória dele, garantiu, melhor dizendo, a vitória dele, certo? Bom, vamos pro próximo jogador, que no caso sou eu. Eu que também tô jogando a categoria 3A aí na Open. Eu comecei de um jeito muito esquisito. Eu simplesmente tive um branco e esqueci a primeira manobra que eu ia fazer. Então esse erro aí foi porque eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na vida e não estava na coreografia. Depois felizmente, eu recuperei a memória. Acertei uma manobra bem difícil que eu tava querendo muito acertar. Então isso já me deixou um pouco mais confiante. Alguns errinhos ali, mas nada que me ocupasse tanto tempo. Então, beleza, 2 erros ali, mas segue ainda no jogo. Alguns elementos que não envolvem os 2 ioiôs que eu não dei ponto, certo? Algumas manobras a mais aí pra dar uma variação melhor, mas vários errinhos logo no começo. Vocês veem ali que o Daniel ele foi até a metade da apresentação com um erro, basicamente, e eu já tô com 4. Então isso com certeza subtrai a pontuação total que você podia ter, que eu podia ter obtido. Aí, essa parte aí foi uma perda de tempo, eu acho, porque basicamente eu não encaixei nenhuma manobra no ritmo da música ali, então não teve muito uso. Aí foi legal, eu tive uma sincronia interessante com a música, acertei alguns elementos. Então, aí já tô com 17 pontos, vou pro frontal, e aí que a coisa complica, porque, beleza, tô fazendo aqui as minhas manobras, mas um errinho na categoria 3A pode ser fatal, e foi exatamente o que aconteceu. Dei nó nos 2 ioiôs ali, não tinha como salvar, e eu tive que trocar. Lógico que a troca de um ioiô custa tempo, mas a troca de ioiô custa até mais tempo. Esse ioiô, esse primeiro arremesso foi todo torto, porque um dos organizadores do Sesc tava brincando com esse ioiô poucos segundos antes de eu subir no palco, daí ele tava meio esquisito. Logo em seguida, depois que eu troco de ioiô, eu faço algumas manobras, eu faço alguns elementos que dão uma pontuação legal, então eu recupero um pouco daquele tempo que eu perdi ali. Depois eu vou fazer outra manobra, outro combo, acabo cometendo alguns erros. Tento usar essa manobra por cima da cabeça que nem tava na coreografia, mas é difícil, então eu pessoalmente pontuo 2. E termino aí com esse bind com 31 menos 7, pelo menos pra mim, certo? Isso me deixou aí em segundo lugar, um pouco abaixo do Daniel Borges, que ganhou. Olhando aqui os resultados, pessoal, a execução técnica ficou em 51, então ficou um pouco abaixo do Daniel, por conta desses errinhos, principalmente no começo, e claro, do tempo ali que eu gastei pra trocar os ioiôs, certo? Os evals, as avaliações ali, os critérios, os demais critérios ali, foram interessantes, né? Execução e controle foi bom. O que prejudicou um pouco foi coreografia, porque embora tenha uma batida ou outra que a combinação foi legal, né? Uma batida ou outra em que as manobras encaixaram na música, boa parte foi bem operante. A música estava de fundo e, com exceção de uma batida ou 2 batidas ao longo da canção inteira, não teve muita sincronia, então foi muito pontual, certo? E claro, o que prejudicou bastante ele foi aquele menos 6 ali de discard, que fez a pontuação cair de 80 para 74, que foi a troca dos ioiôs. Isso me deixou em segundo lugar. Isso nos leva ao nosso último jogador da categoria Open, pessoal, que é o Robian Juan, certo? Ou Juan apenas. Bom, pessoal, ele vai jogar a modalidade 2A. Ele se inscreveu de última hora, então acho que não tinha muita coisa muito planejada, não. Até os ioiôs nem eram dele, mas foi legal ele participar ali para aumentar o número de jogadores.
Eu achei que a escolha da música foi legal, daria pra fazer um freestyle muito bom mesmo com base na música, que ela tem uma mudança de ritmo bem perceptível, mas a execução não contribuiu muito. Então, até aí, ele tá acertando bem, tá mandando bem, várias manobras difíceis. Essas que o Yoyo vai pra cima, eu dou ponto, porque são difíceis. E uma coisa, pessoal, como é a nível Brasil, eu tô sendo um pouco mais, como eu posso dizer, bonzinho em relação aos erros. Na prática, nos campeonatos internacionais, cada erro com cada ioiô faz você perder um ponto, um clique negativo. Então, quando ele erra com os dois ioiôs, que foi o que aconteceu agora, eu dou um clique negativo ao invés de dois. Mas isso eu tô mantendo esse critério para todos os jogadores do Brasil, tá? Mas só lembrando que em campeonatos maiores, esse risco, né, esse critério, o pessoal é um pouco mais rigoroso nisso. E várias vezes vocês podem ter percebido já ao longo da apresentação que os ioiôs dele pararam de girar, então penalidades aí que aconteceram algumas vezes. 2A é uma categoria difícil e se você não tá acostumado com o ioiô, fica pior ainda, né? Então tem toda a questão de você personalizar, de deixar o seu ioiô bem ajeitado para você jogar 2A e não se sentir, não sentir nada estranho nele, que foi o que estava acontecendo aí. Vocês podem ver que o ioiô tava um pouquinho esquisito nas mãos do Juan, ele tava estranhando um pouco, né? Mas foi legal de ver ele jogando e fazendo algumas manobras. Então a pontuação dele subiu bem no começo. Ele tenta fazer algumas manobras bem difíceis aí, como uns wraps, né? Que são aquelas manobras que o ioiô vai ao redor dos pulsos. Mas ele acaba cometendo vários erros aí, várias penalidades. E vocês podem ver que os ioiôs, né, pararam de girar várias vezes, infelizmente. Ele já tá se aproximando do final da apresentação com manobras difíceis, mas às vezes ele repete. Aí ele errou o finalzinho, então o ioiô ficou parado, infelizmente. Então ele teve algumas penalidades aí. Analisando aqui, bom, fica visível, né, que ele teve uma technical execution considerável ali de pontuação de cliques, né, execução, controle. O que ficou um pouquinho abaixo do que a gente podia esperar é coreografia, showmanship de volta e principalmente as penalidades que com certeza subtraíram muito, né, penalizaram muito, né, a pontuação final que o Juan podia ter tido. Certo? E isso deixou ele com a pontuação final de 28,5, ele teve 10 pontos de penalidade, incluindo 3 no final, que o ioiô terminou a apresentação sem estar enrolado. Isso causa menos 3 na pontuação, beleza? Mas foi legal ver o Juan jogando e participando, pessoal. E só pra gente analisar aqui, tá, pessoal? Comparando aqui, o que tá em laranja são os meus cliques, a minha pontuação, certo? E o que está em azul é a pontuação oficial. Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, o Daniel Borges, ele fez 35 menos 8, ou seja, ele fez 27, e como a pontuação dele foi a mais alta pra mim ali, né, ele fez 27, eu fiz 24, o Luiz Augusto fez 21, ele fica com 60 pontos, que é o máximo da execução técnica, certo? E ali, só para comparar com a pontuação do juiz oficial, teve algumas variações, né, é verdade, eu pontuei mais pro Juan, por exemplo, eu pontuei um pouquinho menos pro Luiz Augusto, mas vocês podem ver que ficou relativamente parecido as pontuações, né? Então só para vocês entenderem como que aquele número lá, que quando você vê a tabela de resultados, como que ela é formada, né? Como que esses números são formados, certo? Nas demais categorias a gente também vai mostrar essa tabelinha, mas é só para vocês entenderem. E analisando aqui a tabela final com todo mundo e todos os critérios, fica visível ali que o Daniel e a gente tava com um nível bem parecido de 3A, certo? Ele acabou ganhando porque ele errou, ele teve menos penalidade que eu, ele teve penalidade também, né? Mas ele teve um pouco menos. Ele acabou, os erros que ele teve não gastaram muito tempo e ele teve uma variação legal, não repetiu manobra. Isso deixou ele em primeiro lugar, certo? Luiz Augusto jogou super bem, teve uma pontuação muito boa, considerando que foram ioiôs de eixo fixo, não tem nem o que dizer. Juan podia ter tido uma pontuação maior, mas infelizmente teve vários errinhos e principalmente várias penalidades aí, e isso deixou ele fora do pódio. Beleza, pessoal? Bom, vamos agora para a categoria 5A, começando aqui com ele de novo. Eduardo Moma, pessoal. Então começa com ele jogando aí, pessoal, já fazendo algumas manobrinhas. Categoria 5A, o Moma jogando é uma coisa bem interessante, porque eu acho que na categoria 5A em específico, o Moma ele é mais consistente do que nas demais categorias. Então ele joga mais tranquilo, joga mais devagar, faz uma manobra por vez, um elemento por vez, mas ele erra pouco e vocês vão ver ao longo desse vídeo aqui que errar pouco na categoria 5A é uma vantagem considerável, certo?
Então, vocês podem ver, ele não tá fazendo muita coisa mega difícil, ele até fez uma manobra legal ali chutando o contrapeso, mas ele não tá fazendo muitas manobras difíceis, nem tá jogando super mega rápido, tá fazendo uma manobra por vez, e é isso aí. E olha que legal, até agora, 0 erros, certo? Isso é bem legal de ver, 0 erros, não é muito comum, principalmente considerando o cenário Brasil, não é nada comum. Claro, alguns elementos ali, algumas manobrinhas que eu acabo não pontuando porque são até muito simples, né? Não envolvem o contrapeso, mas algumas que envolvem eu acho legal e eu pontuo, como é o caso de algumas que vocês estão vendo aí. Um errinho ou outro, mas vocês podem ver que o saldo ainda está bem positivo, aos poucos ele está aumentando a pontuação dele, isso é bem legal, certo? Então, aí ele está jogando, fazendo mais manobras. Quando a música acelera, ele até muda um pouquinho e faz um outro elemento que eu achei legal, né? Não foi tão bem executado, mas foi interessante de ver. Aí ele faz a manobra borboleta, clássica, na categoria 5A. Alguns elementos aí que ele envolve só o contrapeso, não envolve o ioiô e eu acabo não pontuando, né? Como vocês viram ali, então não ganhou muito ponto aquela manobra. Esse Suicide, apesar de difícil, também não pontua, porque não envolveu o contrapeso. E ele terminou com 15-4, uma pontuação bem interessante. De novo, ele fez uma apresentação mais curta, né, do que os outros jogadores. Ele não jogou 3 minutos, jogou menos, né? Lembrando que nas categorias aí que a gente tá vendo hoje, a Open era 2 minutos, mas a 5A e a 4A são 3 minutos, né? É até 3 minutos, dá pra jogar menos que isso. De novo, em questão de performance, ele deixou um pouco a desejar, então coreografia foi bem baixa, porque ele tava jogando bem tranquilo ali. Também showmanship, que esse show que você dá para o público também não foi muito alto, mas ele se beneficiou pelo fato de não ter tido nenhuma penalidade, então isso foi bem legal de ver. Ele foi um dos únicos jogadores que não teve penalidade, se não me engano, na categoria 5A. E como ele jogou devagarinho, apesar de ele ter errado pouco, né, a execução técnica dele não ficou tão alta assim, mas foi legal ver o Eduardo Moma jogando, ele que ficou em 4º lugar com 27 pontos. E vamos ao próximo jogador, que é o várias vezes campeão dessa categoria, Lucas Hedge, pessoal. Vamos ver ele jogando. Bom, pessoal, vocês vão ver aqui ao longo da apresentação dele, que começou nesse momento, vocês vão ver que ele faz várias manobras, ele tem um domínio muito melhor, ele joga bem mais rápido que o Eduardo Moma, né? Isso, claro, ele já pratica há muitos anos, ele já ganhou o Campeonato Brasileiro várias vezes na categoria 5A, certo? Vocês podem ver que a pontuação dele já subiu bastante aí logo no comecinho, sem erros, né? Então começar sem erros é sempre bom, porque a sua pontuação dá uma subida legal. Vários elementos diferentes, várias manobras, e até agora excelente. Até agora excelente, sem erro, jogando bem, jogando rápido, com bom domínio. Aí começando a errar alguma coisinha ou outra, mas ainda assim tá indo legal. Alguns errinhos de volta, ele perde um pouco o controle. Mas ele tá fazendo várias manobras diferentes, então até agora ele não repetiu manobra, isso é legal em termos de pontuação. Algumas manobras difíceis ali, que eu dou 2, certo? Manobra envolvendo o pescoço que ele infelizmente errou. Ele jogou o crachá no chão para não atrapalhar as manobras que ele tava fazendo. E aos poucos a pontuação dele vai subindo mais devagar, então ele começa a ter mais alguns errinhos aí, e a pontuação dele vai subir mais devagar. Por quê? Porque ele começa a repetir manobra. Então ele vai começar a repetir manobra. Algumas manobras que ele faz não tem tanta interação com o contrapeso, ele se enrosca um pouquinho ali no braço, como vocês estão vendo. Então, aí ele já trocou de ioiô porque tinha dado um nó, né? Vocês perceberam? Então, aí ele começou, a pontuação dele começou a praticamente não subir quase nada em relação ao que estava acontecendo antes. Então, começo muito forte, mas aí já começou a repetir manobra, começou a repetir elemento, vários errinhos, e aí a pontuação dele, obviamente, cai com isso, certo? Algumas variações que ele tá fazendo, então legal quando ele acerta algumas pontuações bacanas aí, mas aí ele acaba tendo mais uma penalidade, um stop dessa vez, então é -1, certo? Alguns errinhos e vocês vão perceber, né? A frequência dos erros dele tá aumentando. Ele começou sem errar nada e agora parece que ele tá errando com mais frequência do que no começo. E ele começa a repetir algumas manobras também, e quando ele acerta eu acabo não pontuando, e quando ele erra eu sou obrigado a tirar a pontuação, certo, né? A realmente dar um negativo. Então ele quase acerta um elemento, mas logo em seguida ele erra. Outra penalidade aí que vocês estão vendo, isso também prejudicou muito a nota dele, certo? Uma variação aí interessante que envolveu o contrapeso batendo no pulso, mas várias vezes ele faz manobras repetidas, né? Ou transições ali e não pontua. Manobras interessantes aí que ele tá fazendo. Vamos ver, ele faz esse triângulo aí que é bacana também.
essa manobra aí, várias vezes ele erra, ele dá nó. Aí ele tentou fazer uma variação de costas que eu não tinha visto ele fazer antes, mas infelizmente deu nó e errou. Então outro ioiô que ele vai pegar. Ele até sinalizou que ele perdeu 3 pontos ali. E a apresentação tá terminando e ele vai tentar fazer uma manobra legal pra finalizar com a música, mas ele acaba errando também e não termina com o ioiô na mão. E isso causa menos 3, né, melhor dizendo, de penalidade. Olhando aqui os resultados, pessoal, bom, ele ficou com uma pontuação baixa, né, se a gente considerar tudo, 35,2, e boa parte disso tem a ver com as penalidades. Ele teve 12 de penalidade, né, 3 stops, 9 de discard, né, porque ele trocou de ioiô 2 vezes e depois ele terminou sem estar com o ioiô na mão, então são 9 pontos de discard mesmo. Ele começou muito bem, ele tem um controle legal, vocês podem ver que o controle dele, a nota dele ficou 4 ali, que é uma nota alta. Em performance também foi bem irregular, nada muito chamativo, mas o que prejudicou ele foi a questão dele errar bastante no final. As penalidades com certeza diminuíram muito a nota dele, porque lógico, além do menos 12 ali que ele teve, tem toda a questão do tempo que ele perdeu, que ele podia estar fazendo alguma manobra, e ele não fez por causa desses erros, né, dessas penalidades aí. Então a pontuação dele ficou muito abaixo do que podia ser, né, certo? Então penalidades influenciam muito a pontuação final. Mas, ainda assim, ele teve um conjunto de manobras interessante e teve, né, um controle, um domínio legal das manobras que ele estava fazendo. E isso foi bem bacana de ver. E ele terminou em terceiro lugar. Na sequência, vamos para Gabriel Pedrosa, pessoal. Ele que já foi aí pro Mundial na categoria 5A em 2012, pessoal. Certo? E vamos ver ele jogando aqui, ver o que ele preparou, certo? E beleza, ele vai começar, deixa eu ver, 3, começou aí, ele joga com uma corda um pouco maior do que os outros jogadores, isso é bem nítido, já tem alguns anos. E ele vai ter um número grande de erros. Ele vai ter penalidades também, como a gente viu com o Lucas Hed, mas o principal aqui realmente vai ser a quantidade de negativos. Então ele vai fazer um elemento, né? Ele tem um controle e uma velocidade bem maior do que o Eduardo Moma, por exemplo, só que ele também vai errar bem mais, como vocês estão vendo aí. Aí o ioiô caiu no chão, ele teve que ir lá pegar, então já uma penalidade aí que ficou bem nítida, né, esse erro. Ele colocou uma música nacional ali que não é muito comum de a gente ver no Brasil, né, em jogadores do Brasil. Algumas manobras que ele envolve o contrapeso e faz chopsticks, que são aquelas manobras que o ioiô passa entre os dedos, eu acho bem legal. Mas infelizmente, como vocês vão perceber, o número elevado de cliques negativos. Ele fez uma entrada que eu acho difícil, eu dou 2. Mas logo na sequência ele vai fazendo um errinho aqui, um errinho ali. E aquele controle, aquela velocidade toda, acaba prejudicando ele porque ele acaba cometendo muito erro. E isso prejudica, além da questão de execução, prejudica o próprio controle, né? Porque se a pessoa tá errando muito, você já percebe que o controle não tá tão refinado. Então, não é nada que ele demore muito para se recuperar. Mas vocês estão vendo, ele já tá com 9 negativos, 10 agora, né? E isso é bastante coisa, considerando que a apresentação dele não tá nem na metade ainda, né? Então, aí ele tá tentando fazer uma manobra que ele já fez. Então, ele acaba errando, né? Como vocês podem perceber, ele acaba errando. E mesmo se ele tivesse acertado, eu não pontuaria, porque ele já fez esse mesmo elemento que eu tinha dado 2 pontos, que era uma entrada difícil. Então tem isso também. Não vale muito a pena você fazer uma manobra difícil 2 vezes, porque se você acertou a primeira, na segunda, se você acertar, você não ganha ponto. E isso também diminui a sua variação, a variedade das manobras. Ele fez uma manobra envolvendo um laço ali com a corda que eu achei bem legal, bem difícil, bem bacana de contemplar, certo? Mas aí você consegue perceber que a postura corporal não tá tudo aquilo, a sincronia com a música também não, aquela performance com o público já não tá tão boa, né? Ele tá jogando e fazendo manobras, mas a performance não tá tão interessante, né? Acho que fica nítido isso quando vocês assistem, quando vocês observam. Mas ele tem algumas variações legais, ele tem uma quantidade de manobras bem interessante. Infelizmente ele errou várias coisas aí de impacto. Mas, por exemplo, ele tem muito mais manobras do que o Eduardo Moma. Essa manobra foi bem legal mesmo. Eu dei 2, um elemento ali. Mas ele começou a cometer vários erros aí que foram bem nítidos, que gastaram tempo. E aí no finalzinho da apresentação ele deu nó. Como vocês podem perceber, ele deu nó no ioiô, teve que trocar. Trocou e basicamente fez uma manobrinha ou outra ali, mas já errou e teve que trocar de novo. Então foi bem perceptível isso, que ele teve penalidade e logo na sequência ele não teve que trocar, mas ele teve que enrolar, né? Infelizmente. E como ele não terminou com o ioiô enrolado na mão, né? Isso conta como uma penalidade, ele tirou -1. Vamos analisar aqui agora a pontuação final dele.
Ele ficou em quinto lugar, então ele ficou atrás do Eduardo Moma. Embora eu ache que o Gabo jogue bem melhor do que o Eduardo Moma, ele tenha bem mais manobras, jogue mais rápido, tenha manobras mais legais, mais difíceis, é nítido que ele errou bem mais. E como o Moma errou bem menos que o Gabo, né, o Moma ficou na frente no campeonato aí. Então a execução técnica do Gabo foi bem baixa por conta desses vários erros, né? Então ele acertava uma manobra e basicamente errava a outra, certo? A questão toda de performance também não foi tão interessante assim, né? Ficou até bem... Não ficou tão chamativo para o público que estava assistindo. E ele teve várias penalidades, principalmente ali no finalzinho, como ficou bem nítido. Várias vezes ele errava, o ioiô o contrapeso batia no ioiô. Isso prejudicou a pontuação final dele e deixou ele com 20,7 pontos na pontuação oficial em quinto lugar. Vamos agora ao nosso próximo jogador na categoria 5A, que é o Daniel Borges, pessoal. Ele que não jogava a categoria 5A em campeonatos desde 2014 no Campeonato Paranaense, que ele tinha ficado em segundo lugar na categoria 5A. Então foi interessante ver ele jogando uma modalidade que não é muito usual de você ver ele praticando. Então, ele começa aí com alguns elementos mais fáceis, ele começa mais devagarinho, né? Começa errando algumas coisinhas e fazendo alguns elementos mais simples, mas que envolvem sim tanto o movimento do ioiô quanto do contrapeso. Alguns errinhos aí, mas ele já se recupera para fazer algumas outras manobras. Nada mega desafiador até o momento, mas manobras, elementos que envolvem sim o ioiô e o contrapeso e portanto a gente pontua. Manobra no braço, legal, bem interessante. Algumas variações aí do que ele estava fazendo, alguns errinhos, mas também aquela coisa, nenhum erro que ele está tendo aí até o momento tá fazendo ele perder muito tempo. Essa daí foi bem legal, né? Borboleta embaixo da perna de costas foi bem chamativo, foi talvez o ponto alto do freestyle dele. Chamou muita atenção do pessoal e combinou com a música ali no momento. Algumas manobras interessantes que ele tá fazendo, né? Algumas variações. Alguns errinhos, como vocês podem ver, mas nada que ele não se recupere rápido, como vocês podem perceber ali. Então tá bem interessante, né? Apesar de ele não costumar competir na categoria 5A, foi bem bacana essas manobras aí. Algumas coisas que ele tenta fazer um pouquinho mais elaboradas que ele acaba errando, infelizmente, então a gente dá o negativo. Mas ainda assim, ele não teve penalidade até agora, não teve erros que custaram muito tempo, então tá aos pouquinhos a pontuação dele vai subindo. E tá tendo algumas coisas mais interessantes aí, algumas manobras mais chamativas, mais difíceis e mais complexas até, devo dizer, que aos poucos vão aumentando a pontuação dele. A música vai acelerando, ele vai acelerando um pouquinho junto. Infelizmente ele errou alguns mais. Essa daí na horizontal foi bem interessante também. Eu não pontuo tanto, mas é chamativa com certeza o finger spin com aquela manobra ali que ele fez, passando nas costas dele. Aí fica visível que ele tá jogando bem, mas o controle não tá tão refinado, né? Ele não fez uma manobra muito bem com controle bom. Ele basicamente girou o contrapeso e torceu pra dar certo ali. Aí é a mesma coisa. Ele até faz o elemento, mas o controle não tá tão refinado em algumas manobras que ele faz, né? Mas ainda assim, ele tá tendo uma diversidade boa. Ele não repete elemento. Isso é bem importante. Coisa que o Gabo faz, o Lucas Red faz bastante. E o Daniel Borges não faz. Um triângulo bem legal aí que ele fez, ele acertou para dar uma diversidade maior. Algumas manobras mais difíceis aí, que ele perde o contato visual com o ioiô também, é algo difícil. Aí ele vai fazendo mais algumas manobras. Aí ele faz um triângulo duplo que é bem bacana. Eu dou 2 pontos nesse triângulo, 2 cliques. Mais algumas manobrinhas. E aí, infelizmente, ele erra outro bind. Ele errou vários binds nessa apresentação, mas ele terminou com 30-3, que é uma pontuação boa pra mim, na minha opinião. E aqui, analisando a pontuação oficial, o que a gente consegue perceber? Ele teve ali uma execução técnica de 31,2, então foi acima dos demais que a gente viu até agora, porque ele teve alguns erros, é claro, mas ele se recuperou rápido, né? Ele não teve nenhum erro que custou muito tempo, ou melhor ainda, ele não teve penalidade, né? Coisa que o Gabo teve bastante e o Lucas Red mais ainda. Então ele não teve penalidade e isso ajudou ele no restante da apresentação dele, nos demais critérios. E ele teve uma performance também melhor do que o Lucas Red, do que o do Eduardo Moma e do que o Gabo. Isso também fez a pontuação dele aumentar, então foi bem legal. Ele terminou com 60,7, segundo lugar bem acima dos demais, bem acima do terceiro, do quarto e do quinto lugar. Então foi bem legal ver o Daniel Borges jogando 5A,
que não é nada comum da gente ver. O Daniel Borges, que joga principalmente a categoria 1A, né? Interessante ver como ele aborda as demais categorias. Vamos agora ao último jogador da categoria 5A, que no caso aí sou eu, certo? E eu tive vários erros, como vocês vão ver aí, mas eu tava com mais manobras, um freestyle mais bem montado, e isso me ajudou a ganhar. O que vocês vão perceber aí? O começo foi bem fraco. Eu comecei errando, então um erro bem visível aí que eu não costumava ter. Isso me abalou um pouco emocionalmente. Já tive penalidade aí, então o começo foi bem problemático. E vocês podem ver que o Yo tá torto, ele não girava direito. Isso acontece por quê, pessoal? A pontuação vai estar rolando aí enquanto eu explico. E dou uma dica até pra quem tá participando. Eu treinei quase sempre com outro ioiô. Eu treinei uma vez o freestyle com esse ioiô aí e achei que tava ok. Mas na verdade não tava. Aí vocês estão vendo que o ioiô tava girando menos, o rolamento tava um pouquinho travado e principalmente o sistema de retorno estava muito gasto, de modo que eu tinha mais dificuldade para fazer o bind e quando arremessava o ioiô ele não saía com muito giro, né? Então é importantíssimo você treinar e jogar com o ioiô que você treinou, né? Porque senão a sua memória muscular vai te enganar ali, você acha que tá jogando de maneira precisa com aquele ioiô quando não tá. Aí eu tentei acelerar um pouquinho o ritmo, né, pra recuperar aqueles vários erros que eu tive, aquelas 2 penalidades que eu tive no começo, né, por causa desse estranhamento que eu tive com o ioiô, então faltou treinar mais com o ioiô que eu ia usar no palco. Isso é mega importante, tá? Pra você não ter esse tipo de problema. Mas, como vocês podem perceber, eu tô jogando mais rápido que os outros, eu tô cometendo alguns erros, mas a maioria dos erros eu me recupero rápido também, e isso ajuda muito, certo? E o principal aqui é que eu tô jogando mais rápido, tô fazendo várias manobras diferentes. E como eu tô jogando rápido e tô acertando boa parte, não tudo, mas agora eu tô acertando boa parte do que eu tava fazendo, isso faz com que o controle aparente ali das manobras fique maior também, certo? A música muda de ritmo, eu tento fazer outra manobra, alguns errinhos, mas de novo, são aqueles erros que você se recupera rápido, então não me prejudiquei tanto por conta dos negativos. E a música acelera, eu troco o combo, então essa é outra dica importante, né? Quando a música troca o ritmo, você faz outro combo, outra manobra. Isso é bem importante, é um princípio básico aí pra você ter uma sincronia pelo menos razoável nos campeonatos de ioiô. Aí eu repito algumas manobras, eu acabo esquecendo um pouco o que eu ia fazer, não dou tanto ponto assim porque eu tô repetindo. Tento jogar rápido pra seguir o ritmo da música e aquilo que eu havia praticado, mas infelizmente eu acabo perdendo um pouco o controle em alguns elementos e isso faz minha pontuação cair. Alguns elementos repetidos que eu não dou ponto aí eu já tinha me esquecido o que eu ia fazer. Deu branco em mais de um momento nesse campeonato aí pra mim. Na categoria 3A no comecinho, na categoria 5A em um determinado momento. Essa daí que eu pego de costas eu acho difícil, então eu dou 2. Daí eu vou para horizontal pra dar uma diferenciada maior, uma variação um pouquinho maior nas manobras. Mas a horizontal não tá tão horizontal assim, porque eu tava estranhando o ioiô, então eu não tava jogando tão na horizontal. Tento fazer outra manobra, mas eu acabo errando, então minha pontuação não muda muita coisa. Faço essa manobra embaixo da perna e infelizmente tenho 2 errinhos aí no finalzinho por causa de bind aí que subtraem minha pontuação final. Mas ainda assim eu tive uma pontuação maior que os demais jogadores e isso me deixou em primeiro lugar. Fica visível aí que por mais que eu tenha tido ali as penalidades, e eu até achei estranho que eu tive 2 penalidades, mas na pontuação oficial eu tive uma só, né, embora eu considere 2. Mas uma coisa que eu achei interessante é que, apesar dos vários errinhos, como depois das penalidades eu acertei boa parte do que eu estava fazendo e principalmente me recuperava rápido dos erros, né, minha execução ficou boa e o controle também, né? Quando você joga rápido e erra pouco, é difícil que o seu controle fique baixo, né? E nos demais critérios foi o bem operante também. Então, coreografia não foi nada mal, construção do freestyle podia ser melhor, mas também não foi ruim. E claro, controle corporal e showmanship, que é essa performance para o público em geral, foi bacana também. E principalmente aqui, né, como eu joguei mais rápido e fiz mais manobras, o que com certeza me destacou aqui em relação aos demais foi o Technical Execution. Foram os cliques mesmo, que me deixaram aí com 60 pontos, a pontuação máxima aí da categoria. E aí eu ganhei a categoria 5A, beleza? Só pra gente fazer aquela nossa comparação aqui, eu coloquei todos os cliques que eu dei de todos os jogadores, certo? Então, por exemplo, eu dei 48 menos 13 para mim, 30 menos 13 para o Daniel, 33 menos 15 para o Lucas Red. E ali você tem a execução técnica em laranja, de novo, é a minha pontuação, e em azul, ao lado direito, é a pontuação oficial. E aqui é interessante que a gente tem algumas variações, né?
Daniel Borges praticamente a mesma coisa, o Lucas Red eu pontuei um pouco mais, o Eduardo Momo eu pontuei um pouquinho mais, e o Gabriel Pedrosa eu pontuei bem mais, né? Foi bem interessante essa diferença aí, certo? Mas analisando aqui a pontuação, vocês conseguem entender agora como que aquela pontuação final é montada. E lógico, o que me salvou aqui, o que fez minha pontuação ficar acima dos demais jogadores, foi sem dúvida os cliques, a execução técnica. E olhando aqui a tabela final, né, os resultados aqui finais, né, os resultados definitivos aqui, todos os critérios. Essa é a pontuação final. O Lucas Red podia até ter ficado em segundo, ele, na minha opinião, tem um controle até melhor que o Daniel Borges, tinha até mais manobras, mas muitas penalidades jogaram a pontuação dele lá pra baixo. E o Gabriel Pedrosa também, muitos errinhos aqui, muitos errinhos ali, a pontuação dele não ficou tão alta quanto poderia. E o Daniel Borges jogou bem, teve alguns erros, mas se recuperou bem deles, não teve penalidade, e isso garantiu para ele a segunda colocação. Beleza? Essa foi aqui a análise da categoria 5A, e vamos agora para a categoria que falta, que é a 4A. Começando comigo aqui na categoria 4A, e eu já vou falando que foi catastrófico esse chão. Pra mim e pra todo mundo, na verdade, né? Aí vocês podem ver que quando o ioiô caía no chão já não tinha muito o que fazer. Você tinha que catar o ioiô e já vinha uma penalidade. Aí a apresentação mal começou, já tô com 2-2, já tô com duas penalidades. Começo foi bem trágico. Eu tentei fazer uma apresentação densa de manobras, então colocar vários elementos, mas isso não foi muito legal, porque você acabava perdendo muito tempo, né, e muitos elementos quando o ioiô caía no chão e você tinha penalidade. Eu tive várias penalidades já aí, como vocês estão vendo. Eu até acertei esse combo de braço aí com vários elementos diferentes pra pontuar mesmo, mas não é o suficiente pra recuperar tanto aqueles vários erros e o tempo que eu perdi com as penalidades e com esse chão aí. Então até tô tendo vários elementos, mas também tô tendo muitos erros e muitos acertos, né? Principalmente muitos erros. Então eu já tô com 7 erros e a apresentação nem tá nem tá na metade ainda. Aí eu tento fazer meu combinho frontal de boing boing. Até acabo acertando ele boa parte, acho que quase tudo. Isso me dá uma pontuação boa, faz minha pontuação subir um pouco e ficar um pouco no positivo, se distanciar do zero. Alguns whips que eu faço aí pra dar uma pontuação, pra tentar sincronizar com a música. Um errinho ou outro aí, mas beleza, me recuperei daqueles erros que aconteceram principalmente no começo. Aí eu tento fazer uma manobra por cima da cabeça pra dar uma variação melhor. Uma manobra envolvendo o outro braço também pra dar uma variação melhor. Algumas vezes eu jogava e me recuperava, mas às vezes não dava. Aí o ioiô bateu no chão e já não tinha o que fazer, eu tinha que pegar outro, certo? E aí eu tô fazendo mais um combo, né, um combinho menor, usa um pouco menos de espaço ali, mas são elementos diferentes pra dar uma pontuação aqui e acolá, pra dar alguns cliques. Mas de novo, outros erros, e vocês podem ver que eu até desisti, eu nem tentava recuperar o ioiô, e talvez fosse melhor tentar correr atrás do ioiô mesmo pra não ter a pontuação negativa. E aí vocês podem ver, cada vez que eu errava, o ioiô caía no chão e não tinha muito o que fazer. Por causa do chão, o ioiô não quicava. Aí esse ioiô aí verde era do Gustavo que me emprestou, eu nem consegui jogar direito com ele porque eu nem me acostumei ali, porque a cordinha tava mais curta do que eu tava acostumado, o ioiô tava bem mais leve do que os ioiôs que eu tinha, nem consegui fazer nada com o ioiô e tive mais penalidade, mais erros, mais negativos. Aí depois eu paro de errar, eu acho, se eu não me engano eu paro de ter penalidade e faço algumas manobras. Vocês podem ver que quando eu acerto o combo, minha pontuação até que sobe bem, porque eu tentei fazer realmente combos densos com vários elementos em cada combo. Mas, né, as penalidades ali, o ioiô caindo no chão prejudicou muito a apresentação como um todo. Aí eu tô terminando a apresentação, faço meu whip de costas, que eu acho um pouco mais difícil que as outras manobras do 2, e termino com esse bind aí, acertando, e ficando com 54 menos 14. E bem, pessoal, não tem muito o que dizer. A pontuação final minha ficou 33,3, sendo que 16 pontos foram de penalidade. Então aí só desconsiderando as penalidades, a pontuação já ficaria próximo a 50. E se a gente considerar o tempo perdido ali, com certeza as penalidades prejudicaram ainda mais, né? O tempo que eu caindo no chão, eu tô trocando, pegando outro, várias manobras, vários combos que eu deixei de fazer, certo? Mas ainda assim, apesar de todos esses erros, de todas as penalidades, a minha execução técnica não foi tão baixa, foi 32,3,
por conta de que quando eu acertava o combo, por exemplo, um combo de braço que eu acertava inteiro, o combo frontal que eu acertava inteiro, esses combos eles tinham vários elementos e isso fazia minha pontuação subir. Então quando eu conseguia acertar um combo inteiro, eu fazia várias manobras. Então clique, clique, clique. E isso fez com que minha pontuação, apesar dos vários erros e das diversas penalidades, não ficasse tão baixo. Só que, claro, essas várias penalidades prejudicaram demais toda a parte de performance, né? Então, a coreografia não ficou legal, a construção não ficou legal, porque um erro atrasava uma manobra que eu ia fazer, um combo que eu ia fazer. Showmanship também não foi grande coisa, né? E, claro, as penalidades prejudicaram bastante o que poderia ter sido esse freestyle. E eu fiquei em terceiro lugar. E vamos agora ao nosso próximo jogador que também apanhou um pouco do chão aí, que é o Felipe Fenrich. Primeira vez dele jogando a categoria 4A num campeonato, foi muito bacana de ver, muito bacana mesmo. A escolha musical dele foi bem interessante, ele usou uma música bem mais calma do que a maioria das pessoas usa. Se eu não me engano, é uma música do filme A Viagem de Chihiro, que eu tive que modificar aqui para colocar no vídeo por conta de direitos autorais do estúdio Ghibli. Mas ele começou bem, ele começou com um combo menorzinho, né, com manobras menores, mas sem errar, e a pontuação dele subiu bem. E ele começou com uma sincronia muito boa. Infelizmente, essa sincronia não se manteve no freestyle inteiro, mas no começo foi bem legal. Então o comecinho da apresentação dele, show de bola. Como vocês estão vendo aí. 14 pontos, 15 pontos, várias variações interessantes, vários elementos que eu pontuo, jogando muito bem. Uma baita estreia, devo dizer, uma baita estreia na categoria 4A no Campeonato Brasileiro. Foi bem interessante. Apesar de ser a primeira apresentação dele, você pode ver que ele já tem algumas manobras mais arriscadas envolvendo o pescoço ou manobra que vai por cima da cabeça. Mas aí vocês percebem, né? O ioiô caiu no chão, ele já se deu mal, né? Já teve que trocar de ioiô, já teve menos 3 ali de penalidade, certo? E vocês podem ver que entre ele pegar um ioiô e começar a fazer manobras com o outro, ele gastou alguns segundos ali que ele não fez tanta manobra. Então o freestyle dele, apesar de ter tido menos erros do que o meu, estava menos denso em termos de manobra. Você pode ver, ele perde alguns segundos ali que o ioiô cai no chão, ele se recupera, joga o ioiô, demora um pouquinho para ele fazer outro elemento, mas quando ele faz é bem legal, é bem interessante. Mas aí vocês estão vendo, né? Erra a manobra e já era, né? O ioiô caiu no chão, muitas vezes era fatal, você tinha que pegar outro porque ele saía do palco. Mas eu achei muito legal as diversas variações que ele fez com o pescoço, né? Então, apesar de ter sido a primeira apresentação dele, ele se arriscou, na categoria 4A, devo dizer, ele se arriscou bastante. E isso foi bem interessante, né? Então, ele tá jogando um pouquinho mais devagar. Esse bind aí foi bem legal também, mas infelizmente ele acaba tendo alguns erros aí. E como ele demora entre um combo e outro, né, a apresentação dele, como eu disse, não fica tão densa de manobras de elementos. E claro, esses errinhos aí também prejudicam bastante, mas eu achei legal que ele não estava repetindo manobra, ele estava fazendo combos diferentes, manobras diferentes, então ele tinha mais manobras ainda para mostrar que ele acabou não conseguindo por causa dos erros, mas foi bem interessante de ver, certo? Bem interessante mesmo. Aí a gente já está chegando um pouco próximo do final da apresentação dele. Mas tá bem legal, ele fez manobra no pescoço, como a gente viu, ele fez manobra de costas, que foi bem legal, foi um ponto alto aí da apresentação dele, foi muito show de ver. E ele continua jogando, fazendo algumas manobras, mas infelizmente aí ele acabou errando, vocês podem ver que não tinha como recuperar o ioiô. Ele vai pegar outro, cometer mais penalidade, infelizmente. E na sequência ele vai jogar, ele vai fazer uma manobra, um combinho aí que é repetido, então acaba não pontuando. E infelizmente ele erra no final. Tem mais penalidade, então ele também teve bastante penalidade, isso prejudicou bastante a nota dele. E aí não tinha muito o que ele fazer, ele acabou só jogando ioiô e pegando na mão de volta. E aí vamos ver aqui a apresentação dele, a pontuação final. Eu diria que foi uma história meio triste, meio similar à minha, né? Tinha muita manobra legal que ele ia fazer e não conseguiu. A apresentação dele, a performance dele começou muito bem porque ele começou sem errar, mas foi muito prejudicada por conta das penalidades e do tempo que ele gastou trocando os ioiôs. Então vocês podem ver, ele terminou com 25,1, mas ele teve 16 de penalidade, o que é muita coisa, né? Então, na categoria 4A, mais do que em qualquer outra, o chão interfere demais na performance dos jogadores, né? Isso prejudicou a qualidade do freestyle de todo mundo, basicamente, né? Principalmente aí do Felipe, como vocês perceberam.
Mas ainda assim, gostei de ver a diversidade de manobras dele. Ele teve uma amplitude de movimentos legal, porque ele usou as pernas, ele usou manobra de costas, ele usou manobra envolvendo o pescoço. Jogou calmo, então eu achei interessante isso. E a pontuação dele, a Technical Execution, ela ficou um pouco abaixo da minha, porque embora em questão de penalidade tenha sido parecido, o freestyle não estava tão denso. Então ele jogava, esperava alguns segundinhos ali para a música mudar de ritmo e fazer outro combo. Então a pontuação técnica dele não ficou tão alta por conta disso. E claro, né, nem preciso falar das penalidades, infelizmente. Mas foi legal ver o Felipe participando na modalidade 4A. Foi bem interessante, pessoal. Isso nos leva ao próximo jogador, ele de novo, Eduardo Moma, pessoal. Ele que tá em tudo e tá em todas, onipresente nos campeonatos e nas categorias. Ele vai jogar aí uma apresentação mais curta também da categoria 4A. Ele começa fazendo nada muito arriscado. E faz um whip ali que ele recupera de maneira bem inusitada. Quase que ele perde o controle, mas ele recupera. Ele faz algumas variações de whip que eu dou ponto. Então esses whips aí, quando são diferentes uns dos outros, eu dou ponto. Certo? Então ele faz algumas manobras um pouco mais simples que vocês podem ver. Não é toda hora que eu dou ponto, não. Fez uma estrela ali que eu achei legal, achei interessante. Fez uma manobra embaixo da perna, mais difícil, mais arriscada, que ele acabou acertando. Outra manobra envolvendo a perna aí, que eu também dou ponto. Mas ele fez vários orbits iguais e eu acabo não pontuando todos, né? Ele fez alguns ali repetidos. Infelizmente ele teve uma penalidade aí porque o Yo caiu no chão, né? Acontece. E aí ele vai fazer mais um bind pra tentar finalizar. Pra tentar finalizar não, mas pra tentar fazer o combo funcionar, pra terminar a manobra. Mas ele acaba errando e tendo que trocar de ioiô. Aí ele tenta de novo, acerta, ganha o ponto. Tenta de novo, faz outro bind, tenta fazer outro bind, acaba errando de novo. Mas vocês podem ver que esse chão aí prejudica muito. Então muitas vezes que você errava era fatal, infelizmente. E aí ele faz outra manobra, outro bind bem legal, que eu também dou ponto, é diferente dos binds que ele já tinha feito. Manobra envolvendo aí o braço, que ele não tinha feito antes, então eu também pontuo. Mais um errinho, mais uma penalidade, infelizmente. Então, apesar de ter sido uma apresentação mais curta, por conta do chão aí, vocês podem ver que foi bem problemático por conta das penalidades. E aí terminou a apresentação dele com 14 menos 6. Ele tentou fazer uma coisinha no final, mas não deu muito certo. Ele terminou em quinto lugar. A pontuação final dele foi 11,8. Apesar da execução técnica dele não ter sido muito grande, né? Foi 5,8. Ela podia ter sido bem maior, né? Não diria bem maior, mas poderia ter atingido, sei lá, uns 10, 12 pontos de execução técnica se não fossem as penalidades, né? Esse chão aí prejudicou muito a qualidade geral, né, dos freestyles da categoria 4A como um todo. E isso fez com que basicamente a performance dele não fosse grande coisa em questão de coreografia, construção, controle corporal, né, postura no palco. E isso fez ele ficar em último lugar com 11,8 pontos. Mas lembrando que a pontuação caiu bastante também, mais uma vez, de novo, por causa aí do chão que foi bem problemático. Mas foi legal o Eduardo Moma competindo mais uma vez em mais uma categoria. Isso nos leva ao nosso próximo jogador, pessoal, que é o Daniel Borges, pessoal. Daniel Borges, que fez uma abordagem bem diferente do que ele tinha feito em 2020, que foi a última vez que ele jogou 4A no Campeonato Brasileiro. Em 2020, ele lotou de manobra, lotou de elemento, tentou jogar bem rápido, né, e teve bastante erro. Aí foi ao contrário, ele jogou mais tranquilo, mais devagar e deu mais certo, porque ele errou menos. Por enquanto, jogando muito bem, muito firme, nada mega arriscado, mas também fazendo várias manobras que pontuam e sem errar, e isso nesse chão é mega importante. Não errar é importante, mas nesse chão especificamente é mais importante ainda. Algumas manobras que ele gira ali ao redor das pernas que eu não dou ponto, porque eu não saio da corda, né? Mas ainda assim tá jogando bem, tá fazendo umas manobras bem legais, várias variações aí. A pontuação dele aos poucos vai subindo. Uma mais difícil que ele tentou fazer, ele acabou errando, mas ele se recuperou rápido, isso foi bem interessante. Ele não precisou trocar de ioiô nenhuma vez, então isso foi bem bacana de ver. Combo de braço aí que ele fez vários elementos. Um bind que ele acabou errando, mas ele conseguiu se recuperar. A música muda de ritmo e ele já vai pro combo frontal dele, certo? Também fazendo alguns elementos, fazendo algumas variações, tendo mais alguns pontinhos. Aí uma manobra que era mais difícil, eu teria dado 2, mas ele acabou errando.
Manobra de costas para aumentar a variação e a amplitude dos movimentos, então achei bem legal também. Outro bind que ele faz difícil, eu dou 2 para esse bind, eu acho complicado. Algumas manobras menores também, mais técnicas, digamos assim, para dar fazer alguns pontos de maneira mais tranquila. Alguns regens que ele dá, um errinho ou outro, mas ele tá se recuperando bem. Aí ele acabou errando, tendo uma penalidade. Mas ele tá se recuperando bem, boa parte. Aí ele acabou perdendo um pouquinho mais de tempo, né? Mas ele tá se recuperando bem e tá jogando tranquilo. Ele não tá jogando tão rápido quanto eu já vi ele jogar antes. E nem enchendo tanto de elemento. Um pouco para jogar mais seguro por conta do chão, eu acredito. Alguns errinhos aí, mas de novo, ele consegue se recuperar e não precisar trocar de ioiô. Então ele não teve nenhum descarte, isso foi muito positivo. Vários regens aí que são bem legais. Manobra no horizontal, que eu dou 2 pontos esse bind aí, bem difícil, bem desafiador. Outro regen que ele faz e ele acerta também, então bem legal. Vários binds e vários regens interessantes que ele faz e ele acerta e alavancam com certeza a pontuação dele. Esse bind aí na horizontal foi bem legal também, eu dou 2 pontos. Manobra mais conhecida como Homem-Aranha. Outra manobra de costas que ele vai fazer para aumentar um pouquinho a pontuação dele. Aí ele repetiu o bind ali, então eu já não dei ponto nessa última vez. Mas vocês podem ver, a música mudava de ritmo e ele já mudava de combo, certo? Outra manobra no horizontal, isso aumenta um pouco o risco que ele tinha feito. E aí ele errou, teve mais uma penalidade aí no finzinho. E ele tentou fazer uma manobra mais difícil aí do Tsubasa Onishi, se não me engano. Mas ele acabou errando aí, que o ioiô bateu na perna dele. Mas ele conseguiu pegar o ioiô antes da música parar de tocar. E isso foi crucial para ele não perder ponto ali de penalidade. Olhando aqui, pessoal, ele teve uma execução técnica um pouco maior do que a do Felipe, um pouco maior do que a minha, né? Ele não teve um freestyle tão denso de manobras, como eu falei pra vocês, mas ele errou menos, ele não teve penalidade. Isso ajudou muito. Então a execução e controle dele ficou bem legal por conta disso, desses poucos erros que ele teve, pelo menos comparativamente em relação aos outros jogadores, certo? E ele teve uma performance legal também, né? Então coreografia foi interessante, controle corporal, showmanship foi legal. Ele teve vários stops ali, né, que o ioiô parou e ele precisou fazer o ioiô girar de volta, mas ele não teve nenhum descarte, né, então ele não trocou de ioiô nenhuma vez e a pontuação dele caiu um pouco, mas não tanto, e ele ficou com 61,3 em segundo lugar no campeonato e foi bem merecido, jogou muito bem, foi uma abordagem diferente de novo da que ele tinha feito em 2020, que ele tinha jogado mais rápido, tentado fazer mais elementos mais difíceis, aí ele jogou um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais seguro. E deu certo, foi uma abordagem que deu certo, ele errou menos que os outros e foi bem merecido o segundo lugar. E isso nos leva, é claro, ao último jogador aqui do vídeo, o campeão da categoria 4A, Gustavo Amaral. Gustavo Amaral, que agora já é 12 vezes campeão brasileiro de ioiô na modalidade 4A. Lembrando que a categoria 4A existe no Campeonato Brasileiro há 12 anos, então o Gustavo ganhou todas as edições sem faltar nenhuma. Isso é um feito bem impressionante. Eu não sei se em outro nacional tem alguém que ganhou 12 vezes seguidas. E aí começou a apresentação dele, ele começou com umas manobras mais amplas ali, envolvendo o pulso, envolvendo as pernas ali no começo. Ele já teve uma penalidade, então o ioiô caiu no chão, já foi um pouco mais grave o erro. Ele começa com uma variação interessante, com algumas variações de whips para pontuar mesmo. Whip de costas eu acabo dando 2, que eu acho um pouco mais difícil. Vários binds aí interessantes que eu também pontuo. Agora ele vai para um combo de braço que também pontua. Então isso é bem legal. Ele já, apesar da apresentação não estar no começo, ele já mostrou uma variação de manobras bem legal. Alguns errinhos aí, mas ele às vezes consegue se recuperar, às vezes não, né? Aí ele teve mais uma penalidade, mas ele não teve que trocar de ioiô até o momento. Outra manobra envolvendo aí as pernas, só que um elemento diferente para pontuar. Então ele pontua de novo. Outro bind. A apresentação dele tá começando a ficar um pouco mais ágil, um pouco mais rápida. Agora ele tá pro combo frontal dele, que ele joga mais rápido e faz alguns elementos. Também sem errar boa parte deles. Erra no finalzinho, mas ele já tinha acertado boa parte do que precisava no combo. Depois ele vai para uma sequência de manobras que ele acaba errando ali. Então vocês podem ver, quase sempre, tanto ele quanto os demais jogadores, quando o ioiô caía no chão era penalidade. Não era apenas um clique negativo, era uma penalidade que o jogador sofria, infelizmente.
Aí alguns combos, algumas manobras legais. Ele faz alguns zips, vários regens, várias laçadas no ioiô, diferentes umas das outras, que você acaba pontuando tudo. Então, bem legal, uma diversidade boa e bem eficiente em termos de pontuação. Aí ele vai para horizontal, que é mais difícil, né? Então, em horizontal embaixo da perna, horizontal de costas, que eu dou 2, que eu acho difícil. Bind horizontal, que eu também acho difícil. Então foi bem legal, várias variações que ele fez aí na horizontal para aumentar a pontuação dele. Foi bem positiva essa parte na horizontal. Manobra muito difícil que ele acerta. Essa embaixadinha característica dele que ele acerta. E agora ele tá acertando muita coisa difícil em sequência. E aí a pontuação dele alavanca, como vocês conseguem perceber. E não só isso, alavanca também toda a questão da empatia com o público que ele consegue ter. Mais um errinho que ele teve aí, acho que agora ele teve que trocar de ioiô, se eu não me engano. Mas ainda assim ele acertou muita coisa difícil em sequência, então a pontuação dele já tá bem mais alta que os demais jogadores. Aí ele tá fazendo uma manobra um pouquinho mais rápida, um pouquinho menor, para dar uns cliques a mais. Outro jogador que tentou fazer essa manobra e errou, infelizmente. Acho que todo mundo tentou fazer essa manobra e errou. Manobra de costas para aumentar a variação dele e uso do espaço. Essa eu acho difícil, eu dou 2 pontos quando ele gira o corpo 360 graus para pegar o ioiô. E ele termina, infelizmente, errando a última manobra. E como já tinha parado a música, né? Ele, infelizmente, tem a penalidade ali, porque ele não tava com o ioiô na mão, então ele perdeu 3 pontos ali. Olhando a pontuação final dele, ficou com 82,5. Bem abaixo do que podia ter sido, é verdade, por conta das penalidades mais uma vez. Então, 10 pontos de penalidade não condiz com a execução do freestyle, né? Ele teve 4,5 de execução, uma execução muito boa. Não teve tantos erros, como vocês puderam ter visto ali nos cliques. Mas 10 pontos de penalidade machuca e a pontuação dele caiu bastante. Ainda assim, ele teve uma coreografia legal, uma empatia com o público legal. E principalmente um controle e uma diversidade muito boa de manobras, né? E o uso do espaço muito bom. Ele teve muita manobra de costas, envolvendo as pernas, os braços. Então isso com certeza aumentou a pontuação dele nesses critérios. E claro, como ele teve menos negativos do que os outros jogadores ali, né? E ele acertou muita coisa difícil, tem uma sequência ali. Então eu diria que dos 50% até os 70% do freestyle dele foi o ponto alto ali, que ele acertou muita coisa difícil. Então toda a parte da horizontal valeu muito a pena, que ele acertou muita coisa. Então a pontuação dele decolou por causa disso e caiu bastante por causa, é claro, das penalidades. Analisando aqui os cliques como um todo, né, os meus cliques aqui para ver a pontuação técnica e comparando com a pontuação técnica oficial, boa parte ficou bem parecido, né? Mudou um pouquinho, né? O Daniel e a gente tirou uma pontuação menor do que no oficial, pelo menos pra mim, né? O Gustavo ganhou com uma vantagem um pouquinho maior, mas ainda assim foi bem similar ao que os cliques oficiais deram de pontuação, né? Em questão de proporção foi bem parecido. E o Gustavo Amaral ganhou pela 12ª vez a categoria 4A. Então, analisando aqui todo mundo, né? Primeiramente, essa tabela fica tenebrosa quando a gente olha ali nas penalidades, né? Primeiro lugar tem -4, -6, o segundo tem -5, o terceiro tem -4, -12, o outro tem -15. Isso aí realmente prejudicou. Eu não diria nem que alteraria alguma coisa em termos de classificação, mas com certeza todo mundo saiu do palco bem menos satisfeito com o freestyle do que poderia ter saído. Isso sem dúvida, né? Pra mim, pelo menos, foi o meu pior freestyle que eu fiz na vida, por conta boa parte desse chão. Eu até tinha umas manobrinhas legais ali, mas não deu para executar, né? E como vocês viram, o chão foi terrível para todo mundo, foi impiedoso com todos, certo? Mas ainda assim, foi legal ver a apresentação de todo mundo, várias manobras interessantes. E com isso a gente conclui a nossa análise técnica aqui do Campeonato Brasileiro de Ioiô 2023, analisando as categorias Open, 4A e 5A. Lembrando que a categoria 1A a gente vai fazer num outro vídeo logo na sequência, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha. Esse vídeo dá um trabalhão pra fazer, certo? Eu já tô até sem voz aqui, falando mais de 1 hora seguida, mas espero que vocês tenham gostado. Se gostou e não tá inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu joinha, veja os nossos outros vídeos e a gente se vê, é claro, nos próximos vídeos do Falando de Ioiô. Um grande abraço e até a próxima!